Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37 e o versículo 26. A palavra de Deus diz o seguinte: Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E meus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova, ou seja, ele não estava presente no momento da venda de José. Então rasgou as suas vestes. Rúben fez o quê? Rasgou as vestes, porque não foi esse o combinado com os irmãos. E voltou aos seus irmãos e disse: O menino não está, e aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, tiraram a túnica no sangue. Desculpa, gente, tingiram a túnica no sangue e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la ao seu pai, e disseram: Temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó, o pai, rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Mas aconteceu que ele recusou, porém, ser consolado, e disse: Portanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a sua voz. Amém. Amém, gente? Por favor, preste atenção, gente. Todos nós conhecemos a história de José. A mensagem que eu quero entregar para você hoje é o seguinte: não é novidade de que José, depois de ter passado tudo aquilo, se tornou governador. Mas é preciso a gente ter em mente e entender que o processo de José ser governador não foi do dia para a noite, não aconteceu assim num passe de mágica. Houve um processo. E aí eu quero colocar dentro desse primeiro ponto que Deus havia escolhido a José. Olha aqui para mim, preste atenção por favor, pessoal. Então nós temos uma família abençoada. Nós temos a família escolhida, começando por Abraão. Abraão foi escolhido, aonde Deus fez a aliança com Abraão. Filho de Abraão, Isaque. Então o Senhor havia dito para Abraão: todas as famílias da terra serão benditas.
a nação que vai nascer a partir de você, Abraão, todos serão benditos ou abençoados, ou será a nação que vou chamar de meu povo ou povo santo, certo? Então, filho de Abraão, Isaque então segue com essa bênção, lhe nasce Jacó. De Jacó a sequência das bênçãos acompanham. Então de Jacó vieram 12 filhos. Quantos filhos de Jacó? 12 filhos de Jacó. Então 12 filhos de Jacó, 12 tribos de Israel. Mas Deus escolheu um para ser cabeça. Por favor, preste atenção. Todos são abençoados, mas Deus escolheu um para ser cabeça. Preste atenção nisso. Eu sou abençoado, você é abençoado, você que está em casa também é abençoado, porque você é filho de Deus, por meio da promessa que Abraão fez com Deus. Mas nós temos que ter em mente o seguinte: se eu sou o escolhido de Deus, na primeira impressão que temos é: ninguém vai me derrotar, ninguém vai me humilhar, ninguém vai me pisar, ninguém vai me perseguir, ninguém vai se meter a besta comigo. Bom, não é por aí, porque até você chegar no lugar de destaque há um processo. Então veja que lá nos sonhos de José, ele era inocente. Então ele tinha um sonho, Deus revelava para ele em sonho, e ele, na sua inocência, chegava para os irmãos e contava: olha, eu tive um sonho que a lua, as estrelas e o sol se curvavam diante de mim. E os irmãos diziam: você não vai querer dizer que nossa mãe, nosso pai e nós, seus irmãos, vamos nos curvar diante de você? Você não está dizendo isso, né, José? E com isso causava ira, raiva nos irmãos de José. Eu falei aqui sobre uma coisa é ser abençoado e outra coisa é ser escolhido. Acontece que Deus escolheu José, o mais novo, e Jacó tinha mandado fazer uma túnica. E acontece que essa túnica colorida, ela era uma espécie de o pai querer honrar o seu filho. Abençoaria todos, mas honrar, escolheria um. Então, pode ser que os mais velhos, ou o mais velho, é tanto que o mais velho tinha o direito da bênção da primogenitura, só que a bênção de se receber a túnica era diferente. Era uma forma do pai honrar o seu filho. E essa túnica foi colocada sobre os ombros de José, e ele não acreditou quando o pai disse: meu filho, essa túnica eu mandei fazer para você, você será honrado. Agora imagina, se os irmãos de José já tinham raiva dele, porque ele vivia contando os seus sonhos. Olha, essa noite eu tive um sonho, que cada um de vocês faziam seus feixes, e todos os seus feixes se curvavam diante de mim, e o meu feixe, portanto, estava no alto de pé, diante dos vossos. Enfim, vários outros sonhos, e aquilo irritava. José falava de forma inocente, ele não falava para prejudicar ou para irritar, mas aquilo acabava que, se o pai de José vivia naquela melação, sabe? Meu filho para cá, meu filho para lá, honrava ele. Deus escolheu José. A ira de seus irmãos foi tamanha, a revolta de seus irmãos foi tamanha, como diz o texto, diz que eles se combinaram de matar José. E Rubens disse: não, ele é nosso irmão, não iremos derramar o nosso próprio sangue.
mas vamos dar uma punição para ele. Então tinha um buraco e lançaram José nessa cova, nesse poço. E enquanto Rubens deu uma saída, e quando ele volta, os seus irmãos tinham vendido José como escravo para os ismaelitas. Ismaelitas. Quem eram os ismaelitas? Os ismaelitas eram aquela outra nação de que o Senhor disse, também filho de Abraão, mas por ser amaldiçoado, eles iriam fazer guerra sempre entre si. Vendem José logo para quem? Para os inimigos. José mais tarde é vendido como escravo para Potifar no Egito, para ser escravo. Sendo escravo no Egito, foi acusado de adultério quando teve uma oportunidade de trabalhar na casa de Potifar. Foi preso injustamente. Você está vendo a saga? Está prestando atenção na saga? Odiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, levado para uma terra que não conhecia, para o Egito, acusado de ter abusado da esposa de Potifar, preso injustamente. Você está vendo a saga? E como dizer assim, peraí, como é que ele é escolhido e passa por tudo isso? Gente, Deus tem os seus planos, e cabe nós entender os mistérios e os planos de Deus, permanecermos firmes na presença de... E vou te falar mais, a gente só conhece a força que a gente tem quando a gente é provado. A gente só conhece a fé que a gente tem. Você só conhece a sua fé quando você é posto à prova. Quer conhecer a sua fé? Uma luta, um levante, é um excelente momento para você conhecer a sua força. Não é fácil, é verdade. Há momentos que quando nós passamos por uma prova, seja uma doença, poxa meu Deus, eu estou doente, eu não quero ficar aqui nessa cama, eu não quero viver dependendo dos outros, eu quero a minha saúde. Sua fé está sendo provada, quem sabe? Aí você diz, eu já pedi para Deus me curar, eu já orei com fé para que Ele me libertasse desse mal, e Ele ainda não me curou. Quem sabe o Senhor está provando a sua fé e você é forte. Diga, eu sou forte. Você não é fraco, você é forte. A sua cura está no querer de quem? Sua cura, sua prosperidade, sua vitória, suas conquistas, não está em seu querer, está no querer de quem? Quando eu falo no querer de Deus, estou falando na vontade de Deus. Ele vai fazer quando Ele quiser. Deus vai te entregar a maior bênção quando Ele quiser. Mas isso não significa que eu vou cruzar os meus braços, colocar as pernas para cima e dizer, bom, Deus vai fazer quando Ele quiser, então eu não vou fazer nada. Se você age assim, você nunca que será honrado. Porque Deus vai olhar para você e dizer, eu vou te abençoar desse jeito, você é um preguiçoso. Eu vou te abençoar desse jeito, acorda 10 horas. Você quer ser cabeça, acorda 10 horas. E o Senhor, não vou te fazer cabeça nunca. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aí peguei pesado agora, não foi? Quer ser abençoado, mas não permanece. Comecei o culto hoje dizendo isso, que quem é abençoado, que quem é vitorioso, é aquele que permanece. Diga comigo, permanece. Pois é abençoado, é honrado quem permanece. Você precisa ter em mente isso. Eu preciso permanecer. Disse que Deus vai abençoar quando Ele quiser, mas esse querer dEle, Ele vai estar te observando, Ele vai estar olhando para você. E quando você está nessa prova, nessa luta, apanhando, mas você continua adorando,
continua servindo, continua acreditando, continua dizendo, como Jó: eu estou doente, eu perdi tudo, até mesmo os meus filhos, mas eu creio que em breve o Senhor despertará ao meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive. Acho que Jó é um dos clássicos, se formos falar disso. Perdeu a saúde, perdeu seus bens, perdeu seu filho, e continuava servindo a quem? A Deus. E o resto você sabe, Deus o exaltou. Voltamos então para José. Quando trouxeram a notícia para Jacó, veja a mentira. Vão tentar fazer isso contra você. Eu creio que você não é apenas um abençoado. Eu creio que você é escolhido. Quem é escolhido, diga eu. Você não é apenas um abençoado, é um escolhido. O escolhido sofre. Que isso, bispo? O escolhido geme. O escolhido passa por provas diferente dos outros, porque Deus escolheu. Não escolheu para sofrer, escolheu para ser cabeça, escolheu para ser um exemplo, um vitorioso. E todas aquele choro, todo aquele sofrimento que José passou, ele não entendia. Mas o fato é que ele jamais, mesmo longe da sua terra, vivendo uma outra cultura, cultura egípcia, vivendo num lugar onde não conhecia ninguém, só ele servia ao Deus de Israel. Os outros serviam outros deuses, mas ele permaneceu na sua fé. Ele não se rendeu aos outros deuses, ele não se rendeu à fé de outras pessoas, ele permaneceu inabalável. Esse é o segredo. José foi governador, sim, mas não foi num passo de mágicas. Houve um processo. Volto à questão. Os irmãos dizem para o pai: meu pai, reconhece essa túnica? Eles mataram um cabrito, pegaram a túnica e passaram, tingiram com o sangue do animal e disse: olha, conhece? E Jacó disse: é do meu filho. E eles disseram: pois um animal o matou, e o que restou foi essa túnica. Mentiram. Você que é um escolhido de Deus, vão inventar cada coisa a teu respeito, vão mentir contra você. Por quê? Porque você é um abençoado, não, você é um escolhido. Vão tentar tingir a tua túnica, vão tentar manchar a sua reputação, vão tentar manchar o seu nome diante da sua família, vão tentar manchar, tingir o seu nome diante dos seus amigos. E às vezes a gente se cala e pergunta: por que, Senhor? E às vezes a gente chora e diz: por que, Senhor, eu estou passando por isso? A gente não entende. E quem sabe hoje o Senhor está revelando através da sua palavra, porque a palavra de Deus é a revelação do Senhor para nós. Você está passando por isso? Então você não é um abençoado, você é um escolhido. Ou seja, a sua história não terminou aqui, a tua história ainda não acabou. Deus vai fazer ainda um grande mover. Não acabou, gente. O seu fim não vai ser esse. Diga glória a Deus, gente. Seu fim não será isso. Tadinho do Jacó, rasga as vestes, chora. Os filhos tentam consolá-lo, ele rejeita o consolo deles, até parece que sabia, e diz: eu vou chorar aqui e serei sepultado igual meu filho. Para minha vida não tem mais sentido porque eu o perdi. E ele chora muito.
E tendo depois passado o luto, passaram mais anos, e Deus trabalhando. José torna-se governador. Há uma fome em toda a terra. Não teve fome apenas no Egito. Houve fome em toda a terra. Deus levanta Jacó para interpretar sonhos. Interpretou o sonho do copeiro, interpretou o sonho do padeiro, interpretou o sonho do faraó, e Deus o exaltou, fazendo ele ser o homem mais poderoso do Egito, abaixo de Jacó. Os irmãos de José vão até o Egito sem saber, vão para lá para comprar alimentos, e dão de cara com quem? Com o irmão governador. É assim que Deus faz. Glória a Deus, pessoal. José, ele age não matando seus irmãos, não fazendo seus irmãos de escravos, mas age diferente. Depois então de um dia, revelando a eles quem era. É assim que Deus faz. Pague o mal que você recebeu com o bem. Os sacos que eles levaram, cheio de dinheiro para comprar alimentos, esses sacos voltaram com dinheiro. Pague o mal que você recebe com o bem. Até que Jacó é convidado até o Egito, e é tudo revelado. Eu sou José, seu filho. Eu sou José, o irmão que vocês tentaram matar, mas o meu Deus não deixou. Me venderam, mas o meu Deus me exaltou. Glória a Deus. Você não é um abençoado, você é um escolhido. E quem é escolhido chora, quem é escolhido sofre, quem é escolhido geme, quem é escolhido vai passar pelo processo do moinho, quem é escolhido vai passar pelos vales e desertos, para um final glorioso, para um final de bênção, para um final. Pensa o quê? Que Deus vai exaltar você porque Ele achou você bonitinho, ou Ele achou que o seu glória é mais bonito do que o outro? Não, Deus vai te exaltar porque você passou por um processo. Todos nós já somos gratos por receber a bênção dEle, de receber o perdão, de receber a sua bênção. Mas agora, mudando o nível das coisas, saindo da terra e olhando para a visão celestial, somos escolhidos, tirados dessa terra e restaurados, escolhidos para morar nas mansões celestiais. Glória a Deus, pessoal. Você não entendeu não, né? Eu disse que há uma diferença de abençoado e escolhido. Todos nós somos predestinados para Deus, todos nós somos abençoados, mas só vai entrar nas mansões celestiais quem for. Só entra nas mansões celestiais quem é escolhido. E aí, meu irmão, para você entrar nas mansões celestiais, o pecado sempre vai desafiar você, Satanás sempre vai desafiar você. É uma luta que não acaba. Até que Jesus volte, essa luta não. Até que Jesus não volte, essa luta não acaba. Que luta? Tentação. A tentação, ou seja, para que você peque, para que você murmure, para que você volte para o Egito, para que você desista da sua fé. Você foi abençoado, mas não foi escolhido. Recebeu uma bênção de prosperidade, mas não foi salvo. Recebeu uma bênção de cura, mas não foi salvo. Mas por que não foi salvo? Por que não foi escolhido? Porque você não venceu o processo. Passou pelo processo, mas não foi aprovado. E isso o Senhor nos desafia. O Senhor diz assim: olha, eu vou para o Pai preparar-vos lugar. Ele foi preparar o que, gente? Uma casa, uma mansão para mim e para você. Aonde? Nas mansões celestiais. Ele disse que foi preparar. E eu creio, me atrevo a dizer,
já está preparado. Mas se eu não vencer aqui, eu preciso vencer aonde? Eu preciso vencer aqui. Se eu vencer aqui, então eu serei escolhido para morar nas mansões celestiais. Mas aí eu fracassei na fé, eu não saí da presença ou da igreja, mas aí eu não tive comunhão com Deus. Eu quis Deus para me prosperar, eu quis Deus para me curar, mas eu não sincronizei a minha vida para vencer o mundo, para morar nas mansões celestiais. Gente, sexta-feira eu falei um negócio aqui, vou repetir agora. Lembra daquela passagem da Bíblia que Jesus chegou na Galileia e viu Pedro limpando as redes, e Jesus disse para ele: me empresta o seu barco para que eu possa pregar às multidões? E Pedro disse: ô Senhor, fica à vontade. Jesus sobe então no barco de Pedro. Eu pergunto, você teria coragem de emprestar o seu barco para Jesus? Sim ou não? Jesus, depois de ter pregado, usado o barco, percebeu que Pedro estava guardando as redes e disse: ei, não guarda não, volta para o mar, lança as redes. E Pedro diz: olha Senhor, Pedro sabia onde tinha peixe, Pedro sabia a hora de pescar, já tinha feito isso, estava arrasado e cansado. Ele disse: eu tendo trabalhado a noite inteira não apanhei nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. O que ele quis dizer? Eu fiz do meu jeito e eu não consegui. Eu sou um pescador profissional, eu sei que hoje não é dia, mas se o Senhor está falando, eu vou obedecer. Então volta a questão de emprestar o barco e a questão de voltar ao mar. Questão de obediência. Questão de obediência de dar o barco. Questão de obediência de voltar ao mar. Vamos resumir nisso. Quando você empresta o seu barco para Jesus e você está junto com Ele nesse barco, você se afasta da terra e você vai viver um novo momento celestial. Você está entendendo, pessoal? Se Jesus entrou no seu barco, quer dizer que você se afasta das coisas dessa terra e você vai viver agora uma outra experiência, um sobrenatural com Deus. Tem muitos aqui que estão precisando se desligar desta terra. Tem pessoas aqui que andam muito ligado nas coisas dessa vida. Você está muito ligado às coisas desse mundo. É novela, é internet, é dinheiro, é futebol, as coisas desse mundo, e até coisas que eu não falei aqui. Anda muito ligado com as coisas desse mundo, mas não faz uma oração por dia, não lê uma passagem da Bíblia por dia, e às vezes até falta no domingo de Santa Ceia. Há pessoas que precisam se desligar, se querem entrar nas mansões celestiais, se querem então serem escolhidos por Deus, você precisa se afastar das coisas dessa terra, para viver um novo momento com Deus. E foi isso que aconteceu com José. José foi afastado do seu vínculo familiar, aonde ele era oprimido, perseguido, e o Senhor tirou ele de lá, para ele viver em outros momentos da vida dele, mas que o seu fim fosse selado de uma forma gloriosa. Há momentos na nossa vida que nós precisamos sair de cena, se desligar desse mundo e se reconectar com quem? Estudar as coisas de Deus, se envolver com as coisas de Deus. E digo, nós não podemos jamais se desligar das coisas de Deus. Eu sei que as coisas de Deus são espirituais e vivemos num mundo corruptível. A primeira palavra que li antes de começar o culto. Paulo quis dizer naquela questão de Coríntios o seguinte:
que nós, enquanto estamos em um corpo corruptível, devemos então todos os dias nos esforçar para fazer morrer a velha criatura e tornar esse corpo corruptível em incorruptível ou santo. Então, por mais que seja difícil, mas é possível viver nesse mundo em santificação. Por mais que seja difícil, mas é possível. Coloca no teu dia jejum, coloca nos teus dias orações, coloca nos teus dias louvores, coloca nos teus dias aproximação de Deus. Sua mente, seu coração vai estar atrelado ao santo, aquilo que é santo. Mas faz o contrário, leia a Bíblia só domingo, jejuma só domingo, louve só domingo. O que vai acontecer? Você vai passar pelo processo da luta e vai se cansar mais. Você vai se cansar mais. Quem está me entendendo, pessoal? Mas quando você tem no seu dia a dia esse compromisso não só de louvar no domingo, mas todos os dias, e aí digo a diferença de santificar todos os dias, não apenas o sábado ou domingo. Judeus guardam o sábado, dizem que nós guardamos o domingo. Não, nós santificamos todos os dias. De segunda a domingo para Deus é santo, para nós e para Deus é santo. Porque eu vou orar segunda-feira, vou jejuar terça-feira, vou louvar quarta-feira, vou estar em oração quinta-feira, vou estar na presença sexta-feira, sábado do mesmo jeito, domingo da mesma forma. Então todos os dias será santo. Portanto eu estou conectado. Agora ora só domingo, jejuma só domingo, louva só domingo. Quando a luta começa na segunda-feira, você vai se cansar mais rápido. E há outros que já abri a porta, já, opa, hoje não, hoje o dia é de cão. Consagre a sua vida todos os dias para quem? Para Deus. Para terminar, por mais que o inimigo tente fazer com você o que fizeram com José. O que fizeram com José? Tentaram matar, mentiram, picharam a túnica dele com sangue para manchar a reputação dele, foi vendido como escravo, foi preso injustamente, passou por um processo muito doloroso. Mas qual o final? Qual o final? O homem mais poderoso do Egito, abaixo de Faraó e de Deus, era quem? José. Fazia e desfazia, porque Deus o exaltou. Ele não era abençoado, ele era. Eu digo que você também não é abençoado, você é um escolhido. Porque se essa leve e momentânea momento de luta vai passar, vai acabar, e o final não vai ser de choro, o final não vai ser de luto, o final não vai ser de derrota, o final eu vou sentar à mesa, eu vou estar junto dele, porque ele me escolheu. Diga glória a Deus. Quem recebe essa palavra, diga eu. Fica de pé e glorifica o Senhor bem forte. Você é um escolhido de Deus.